Olá, estamos aqui mais uma vez falando sobre meio ambiente e direito ambiental. Hoje nós temos a rica oportunidade nessa entrevista de conversar com duas pessoas que têm sido referência nessa área de direito ambiental. A primeira pessoa a quem eu apresento é o ministro Jorge Retamal, ministro titular advogado do Terceiro Tribunal do Chile, que está aqui no Brasil com o objetivo de troca de experiências nesta área de justiça ambiental. O outro entrevistado hoje é o Dr. Edson Peters, professor do nosso curso de Direito Ambiental da Universidade Federal do Paraná, procurador de justiça, atuando já há muitos anos nesta área de direito e meio ambiente, um dos precursores do direito ambiental no estado do Paraná. Então nós vamos, neste dia de hoje, conversar um pouquinho sobre os novos desafios da legislação e da justiça ambiental no Chile e no Brasil. Então, olá, Dr. Jorge Retamal, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos conversando um pouquinho sobre o direito ambiental. Dr. Edson Peters, um prazer tê-lo mais uma vez conosco nesta empreitada do nosso ensino de direito ambiental no Brasil. E, Dr. Jorge, nós vamos começar falando um pouco sobre a questão do direito ambiental no Chile. Gostaria que o senhor pudesse nos falar rapidamente sobre a justiça ambiental no Chile e sobre o tribunal onde o senhor atua hoje, que é uma inovação mundial nessa questão do direito ambiental. Fale então um pouquinho sobre o Tribunal Ambiental do Chile e um pouquinho sobre a questão da governança ambiental no Chile. Bom, primeiramente, muito obrigado a vocês. Bom dia a vocês em suas casas. É para mim uma verdadeira honra estar neste foro e com gosto accedo a la invitación que usted me ha propuesto, profesor. Respondiendo a su pregunta, la justicia ambiental en Chile es un proceso que está naciendo y que se inició en el año como justicia ambiental, como jurisdicción ambiental, el año 2012 con la creación, la dictación de la ley que crea los tribunales ambientales. Ley que viene a culminar un proceso mucho más largo que se inicia con la ley 19.300 del año 1992, que inicia el cambio de la política ambiental en el país. Nuestro tribunal es un tribunal fundamentalmente destinado a resolver el contencioso administrativo ambiental, que también cuenta con jurisdicción para responder y escuchar las demandas por daño ambiental, para declarar si existe daño al medio ambiente y las acciones de reparación ambiental que deben llevarse a cabo para la restauración del medio ambiente, reservando la indemnização de perjuízos particulares a los tribunales de justiça. Então, ordinária. Só para que a gente possa, para que o nosso ouvinte possa compreender um pouco melhor, nos fale então essa questão, essa inovação do Tribunal Ambiental do Chile. É um tribunal que funciona mais numa esfera administrativa e ele está ligado a quais órgãos dentro do governo do Chile? Como é que é o funcionamento? Porque não é bem uma vara especializada em justiça ambiental, mas é algo algo mais inovador. Por favor, nos fale um pouquinho. Até, se me permitem, dizer da minha gratidão por essa oportunidade aqui, agradecendo, cumprimentando o ministro Jorge Retamal, que nos visita, e agradecendo essa oportunidade que o professor Paulo de Tarso cria para intercambiarmos um pouco. Eu tenho compreendido, tenho tido a oportunidade de intercambiar com o ministro Jorge nos últimos anos, e me parece um pouco que o Tribunal Ambiental é um pouco intermediário entre uma instância administrativa e uma instância judicial ordinária. Será que está certo este caminho? É muito certo de lo que usted dice, professor, porque el Tribunal Ambiental
está pensado como un tribunal, primero, independiente de la administración pública. No pertenece a ningún órgano de la administración pública, como podría ser los tribunales de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Este tribunal está fuera de la administración pública y no pertenece formalmente al Poder Judicial, sino que es una entidad independiente que cuenta, sí, con la supervisión, la supervigilancia administrativa, directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. O sea, sus sentencias son revisadas directamente por la Corte Suprema, pero no pertenece a ningún órgano de la administración, no pertenece a ningún ministerio. El Tribunal Ambiental no pertenece a ningún servicio público y no pertenece administrativamente a ninguna agencia ambiental. Pero una de sus áreas de competencia es precisamente la revisión y control de legalidad por vía de reclamación de los actos administrativos ambientales de los distintos órganos del Estado. Y además, también la verificación del daño ambiental que se pueda producir por cualquier persona en nuestro país. E o tribunal ele está numa esfera federal. E atua também nos estados e na municipalidade. Como é que funciona? Como é o funcionamento? Bueno, Chile no es una república federal. Chile es un estado unitario, cuya acción del Estado está repartida en regiones con una actividad descentralizada. En Chile, para un mayor acceso a la justicia ambiental, fueron creados 3 tribunales que abarcan 3 macrozonas del país. Chile es un país largo que corre de norte a sur por el Océano Pacífico, al sur del Perú, una franja de tierra. Esta franja de tierra fue dividida en 3 macrozonas y existe un primer tribunal ambiental para la macrozona norte con sede en Antofagasta, que abarca todo lo que ocurre en esa macrozona norte, un segundo tribunal ambiental con sede en Santiago, que abarca todo lo que ocurre en la macrozona centro, y un tercer tribunal ambiental para la macrozona sur, que abarca todo lo que suceda en el territorio de la zona sur establecidos por ley. No controla directamente las municipalidades, no controla directamente los servicios públicos, sino que funciona por medio de reclamaciones. Un acto administrativo ambiental que sea dictado por un organismo público y que haya sido reclamado y agotada una vía administrativa previa de reclamación al interior de la misma administración, puede ser reclamado y revisado por el Tribunal Ambiental en un proceso independiente. Se me permite, sí, Dr. Jorge y profesor Paulo, ¿son tribunales regionales? Podría decirse que sí, porque abarca el conocimiento de todo lo que ocurra en esa macrozona, que abarca una macrozona, varias regiones de un país. Doutor Edson, como é que o senhor percebe, durante esse tempo que o senhor tem estudado os vários tribunais nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Espanha, como é que o senhor percebe o encaminhamento em relação à justiça ambiental hoje nos diferentes países, e como é que o senhor vê a aplicação dessa metodologia aplicada no Chile para a realidade brasileira? Então, como já intercambiamos outras vezes, até aqui, neste programa, o primeiro ponto a destacar é assim, cada estado deve buscar o seu próprio modelo. Ou seja, uma preliminar que me parece interessante trazer
é que cada estado, cada país, enfim, deve buscar o modelo que melhor se adapte à sua realidade. Concordo. Então, a nossa realidade brasileira, de uma dimensão continental, claro, diferente do Chile e de outras partes. Então, o modelo chileno e outros modelos, mas agora falando do chileno em relação ao brasileiro, ele apresenta o que nós podemos aprender uns com os outros, isso me parece importante. Esse modelo de tribunais ambientais chilenos representa duas vantagens no meu modo de compreender. Uma delas é regionalizar o tratamento das questões. Porque no Brasil, apesar de algumas tentativas de especialização da justiça, temos aí algumas varas semi-especializadas, e no Brasil, em Manaus, em Cuiabá, mesmo em Curitiba, ainda temos como regra o comarquismo. O que quero dizer com isso? Ainda no Brasil, cada juiz em sua comarca julga de acordo com o seu entendimento e por vezes há uma comarca que está ali muito próxima que tem um outro magistrado entendendo de forma diferente daquele primeiro. Ou seja, para trazer um exemplo bem prático, muito comum no Brasil, temos muitos rios, por vezes de um lado do rio está um juiz, uma comarca, e de outro lado do rio está outro, e quando o entendimento não é harmônico, quando não há a mesma sensibilidade para as causas ambientais, enfim, nós podemos ter decisões muito distintas numa mesma região, ou seja, numa mesma microbacia. E o modelo chileno é um modelo que superou e é capaz então de ter uma abrangência, de uma mirada, uma visão para toda uma região, abarcando uma bacia hidrográfica inteira ou até mais do que isso. Então eu penso ser uma vantagem e ser de certa forma um bom exemplo para o Brasil, para nós sairmos do nosso modelo muito preso às comarcas. E a segunda vantagem do Tribunal Ambiental, do modelo chileno, é juntar os saberes, como falávamos aqui no início. Então nós temos ainda no Brasil, no meu modo de entender, um pensamento ainda muito totalizante, o totalizador do direito e hermético, como se aqueles que detêm o saber jurídico fossem capazes de resolver todas as questões que envolvem a complexidade ambiental. E nós sabemos que não é mais assim. Nós temos que superar e temos que fazer o encontro dos saberes, o encontro do direito com as ciências, com a tecnologia, com a informação, com as ciências da saúde, enfim. Então essa união de saberes num tribunal que tem advogados e tem também engenheiros, economistas, biólogos, profissionais de outras áreas, me parece realmente um modelo inovador e que também esse é um aspecto que nós podemos tomar como exemplo para trazer mais conhecimento técnico, tecnológico, científico para dentro dos fóruns e dos tribunais brasileiros quando apreciam as questões ambientais. É bem interessante essa colocação. O que nós temos dito sempre, e o Dr. Edson tem insistido muito nisso, é que o meio ambiente ele não tem fronteiras. Ele não respeita as nossas fronteiras políticas e muitas vezes nós acabamos sofrendo sérios prejuízos quando nós queremos estabelecer políticas ambientais como um padrão de divisas políticas, sociais e econômicas tradicionais. Nós temos que repensar essa nossa forma de fazer política ambiental. Mas, doutor Jorge, ministro, eu gostaria também que se o senhor pudesse falar um pouco sobre os principais desafios em meio ambiente hoje no Chile e como o senhor percebe que o tribunal tem contribuído para vencer esses desafios. E depois eu vou fazer a mesma pergunta ao Dr. Edson, para que ele também possa falar da experiência dele em relação à justiça e o meio ambiente no Brasil. Por favor, doutor. Con todo gusto. Previo a responder tu pregunta, quisiera retomar una última parte que dijo el doctor Peters para reforzar aquello que dijo. Efectivamente, y algo que yo había olvidado hablar de mi tribunal en cuanto a la composición, una de las características principales
de la ley de tribunales ambientales en Chile es que la composición de los jueces, de los ministros ambientales, está dada por su mixtura entre abogados y licenciados en ciencias. En nuestro caso, la sala de 3 ministros se compone por 2 abogados titulares y el ministro licenciado en ciencias titular es un doctor en economía ambiental. Y además tenemos un suplente abogado y una suplente licenciada en ciencias que es bióloga marina, magíster en ciencias hídricas. Entonces, interessante. Bióloga marinha, magíster en com recursos mestrado hídricos. em recursos hídricos. Exacto. Muito bom, muito interessante. Y además contamos con asesores dentro del tribunal que son profesionales, doctores en Derecho Administrativo, doctores en Ciencias y Ecotoxicología, doctorados. Tenemos una magíster en Economía y Desarrollo de Organizaciones Comunitarias. Continuando con lo que les estaba comentando y ya cerrando este tema de la composición mixta, tanto en los abogados, en los ministros, como en los asesores, que enriquece el conocimiento. Somos como una pequeña unidad académica, porque contamos con 5 doctorados, 4 maestres y candidatos a magíster entre nuestros profesionales. Y nos hace desarrollar muchos aspectos académicos e investigación para un conocimiento profundo de los casos. Ahora, respondiendo a su pregunta principal, ¿cuáles son los desafíos que que se enfrenta esta nueva justicia ambiental y para los abogados? Es muy importante porque desde hace un tiempo hasta hoy la justicia, el derecho ha debido convivir con otras ciencias, porque habíamos dicho que no debe haber una totalización y un encerramiento del derecho, porque el hombre convive con todo. Y hay cosas que el derecho no puede explicar, como la salida del sol, como el color de las flores, como un cielo limpio. ¿Se explican por el derecho? No se explican por el derecho. La relación de los átomos y la atracción de un neutrón o un protón con un electrón, tampoco. Entonces, en esos aspectos, evidentemente encontramos que el derecho por sí solo no es posible. Y en aspectos como el medio ambiente, eso se hace mucho más patente, mucho más demostrable. Porque a diferencia de otras ciencias del derecho o de otras ramas del derecho, como el derecho penal, como el derecho económico, en que la ciencia, a través de las pericias, está a servicio del derecho, en materia ambiental, y esto es una reflexión que yo aporto, es el derecho el que está al servicio de la ciencia, y no al revés. Porque por el derecho se ayuda a que la ciencia pueda expresar una explicación para resolver una problemática ambiental. Y eso se transforma en un desafío para los abogados y para los estudiantes. Para los abogados, porque deben entender que deben compartir su trabajo, sus decisiones con otras ciencias y deben aprender a que necesitan de esas ciencias y su aporte es una ayuda más para resolver un problema. Y para los estudiantes, para la academia, para las escuelas de derecho, hay otro desafío en que debe inculcarse desde los primeros años universitarios aspectos como la transdisciplina, que busque incorporar un pensamiento abierto, distinto a las ciencias, que le enseñen a los estudiantes
que el derecho no es totalizante, que no es el derecho solo por el derecho, sino que debe intentarse cambiar ese paradigma para que los nuevos abogados del mañana salgan al mundo preparados para compartir y trabajar codo a codo con profesionales de otras áreas de las ciencias y que no tengan que aprender a compartir con sus trabajos com esses outros profissionais já uma vez trabalhado. E o senhor, doutor Edson, como é que o senhor vê esse movimento hoje? Eu acho que realmente um dos desafios é a interdisciplinaridade no direito ambiental, essa resistência que a gente percebe ainda em alguns profissionais da área do direito em ter a humildade de buscar beber em outras áreas da ciência para tomar suas decisões. Como é que o senhor vê esse desafio do direito? Interessante, essa é uma questão muito interessante, claro que transcende novamente as barreiras, transcende novamente as fronteiras do direito. Então nós temos um déficit de cidadania, esse é um ponto que eu penso que temos que avançar, e a universidade tem um papel importante na formação dessa cidadania consciente e desperta para as questões socioeconômicas, ambientais, porque não se pode isolar a questão ambiental da questão econômica, da questão política, da questão social. Também esse entendimento que exatamente se origina do déficit de cidadania socioambiental é entender-se que o judiciário e o direito teriam um monopólio de realizar a justiça, inclusive ambiental. Então nós precisamos superar, entender que o judiciário e mesmo nós, os profissionais do direito, não temos um monopólio da realização da justiça. E nesta seara, mais do que em outras talvez, a necessidade do diálogo. Então, estabeleci isso que o Chile tem nesse modelo, pelo menos o propósito é esse, de fazer uma relação dialógica entre os saberes. Isso realmente é um grande desafio e que reflete diretamente na prestação jurisdicional, na medida em que há uma tendência, e às vezes até de vulgarizar a judicialização das questões ambientais. E antes, na esfera administrativa, e tem claro que as coisas estão relacionadas, há uma tendência de politização de decisões administrativas ambientais, que também temos que superar pelo conhecimento técnico, né? E aqui nós estamos numa universidade gerando exatamente o conhecimento técnico-científico que deverá embasar as decisões administrativas dos órgãos, das superintendências, como no caso do Chile. Superintendência, quando o Dr. Jorge fala, corresponde ao nosso IBAMA, né? Corresponde Exato. Ao nosso órgão nacional aqui, que é o órgão que autoriza, licencia, exerce o poder de polícia, e que muitas vezes não busca os parâmetros técnicos científicos e se deixa influenciar muito pelos aspectos políticos, com a influência do poder econômico, que faz parte desse jogo e que nós temos que aprender a conviver, seja poder econômico, que se traduz às vezes no poder político e que deságua nos órgãos, nas decisões e depois muitas vezes judicialmente. Mas eu quero destacar, só para encerrar essa minha manifestação, que o modelo chileno tem uma vantagem em relação ao nosso, que é a perícia. Claro que temos que formar peritos, cada vez mais termos bons técnicos, bons engenheiros, biólogos, economistas, antropólogos, enfim, profissionais os mais diversos, mas o nosso sistema é muito dependente da perícia. E o que acontece com a perícia? A lei da ação civil pública, que é uma lei extremamente avançada, não equaciona o pagamento da perícia. Então nós temos milhares, eu ousaria dizer, milhares de ações civis públicas, que é nosso principal instrumento de realização da justiça ambiental no Brasil,
emperradas, paralisadas, porque a lei determina que a perícia seja paga pelo perdedor ao final. Porém, a realização da perícia tem que ser feita agora, no decorrer do processo. E inverte-se o ônus da prova, mas os tribunais superiores entenderam que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do pagamento da perícia. E aí nós temos sempre aquela pergunta, aquela questão, seja na Justiça Federal, seja na estadual, temos que ter a perícia, porque não temos tribunais e juizados mistos, com técnicos, com engenheiros, biólogos, enfim, e ficamos muito dependentes e a perícia é cara, algumas vezes é custosa e não está claro na legislação quem deve pagá-la. E diante desta insegurança jurídica, muitos recursos para cá e para lá e os processos paralisados aguardando a realização de uma perícia, às vezes por anos a fio. Eu gostaria de pegar até um gancho aqui, né? Nessa manifestação do Edson Peters, a gente sempre lembra que a legislação é um instrumento de política, mas a política no sentido mais puro da palavra, da busca do bem-estar comum, etc. E o que a gente percebe hoje é que a política às vezes parece a busca do bem-estar de alguns atores da nossa sociedade, né? Então houve um desvirtuamento e, é claro, isso acaba refletindo em todas as áreas, em toda a sociedade. Então, dentro desse contexto, nessa visão, eu acho que seria muito interessante nós falarmos um pouquinho sobre esse momento que atravessa os nossos países. Eu acho que tanto o Chile quanto o Brasil passam por momentos políticos distintos, mas com similitudes muito grandes no que se refere principalmente à questão social e econômica. Nós buscamos um modelo próprio, nós alteramos a nossa forma de exercer a política e, obviamente, isso vai se reverter sobre a questão ambiental. Vou falar mais diretamente alguns pontos que eu gostaria que vocês abordassem. Por exemplo, quando a gente fala da questão de movimentos sociais, da questão indígena, da questão da exploração de minerais em unidades de conservação, são questões importantes e que têm um reflexo direto sobre a aplicação das leis ambientais sobre o direito ambiental em nossos países. Compreende, ministro? Comprendo. Sei que há acá uma certa dificuldade para falar de tu país, como nós outros também, mas eu gostaria que o senhor falasse assim, de forma técnica, como é que o senhor vê que o direito vai estar caminhando para ser parte da solução y no do problema para los nuestros países. Bueno, primera aclaración, en ese sentido siempre hemos tenido plena libertad para hablar sobre lo que ocurre en nuestros países, máxima cuando son países hermanos. Ajá. Pero yo quisiera centrar un poco la explicación al aspecto netamente técnico, quizá técnico-social, porque la situación política de cada país, así como el medio ambiente, así como la ley, así como las soluciones, tienen las particularidades propias de cada país. Pero a nivel de institucionalidad ambiental, en mi país por lo menos, lo que ha ocurrido ha sido una evolución en que cada vez se le ha dado más participación a la comunidad, a la ciudadanía, para involucrarse en aspectos ambientales. En ese sentido, desde el inicio de antes de la ley del año 92, donde alguien tenía que ir a 20 o 30 servicios públicos para obtener un licenciamiento, o donde alguien tenía que recurrir a distintos servicios para reclamar de una situación que afectaba al medio ambiente, primero, en una primera etapa, se creó un servicio que coordinó el actuar de los servicios, que fue el año 92, con la ley 19.300, y luego, en el año 2000, con la ley 20.417 del año 90, podríamos hablar del año 2010, tal vez 2009 aproximadamente, no recuerdo exactamente la fecha, mis disculpas. Viene un cambio de la institucionalidad ambiental, creando una institución similar al IBAMA, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, creando un ministerio que crea las políticas públicas, creando un servicio de licenciamiento ambiental, evaluación y licenciamiento ambiental,
y creando los tribunales ambientales, el servicio forestal y el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Esta gestión indirectamente ha dado un empoderamiento también a la comunidad que ve a la ciudadanía cómo poder recurrir y acceder a el otorgamiento de una justicia ambiental, a poder ser mejor escuchados, a saber dónde dirigirse, a manifestarse por caminos formales para obtener una respuesta precisa de la justicia, y una justicia además especializada. Incluso en nuestro caso como tribunal, hemos buscado transformarnos en un tribunal abierto a la ciudadanía, con acceso a la ciudadanía. Como essa questão de estar aberto à cidadania, como é que isso se materializa? Muy buena, Esa es una cosa interesante. muy buena pregunta. ¿Cómo se materializa? En primer lugar, nosotros hemos recorrido toda nuestra jurisdicción, que es muy extensa, es tan grande sumada como el territorio, es más grande que el territorio de Alemania. Y nosotros hemos recorrido toda esta jurisdicción de zonas aisladas y hemos recorrido haciendo palestras en todas las cortes de apelaciones, tribunales de desembarco, si podría llamarse aquí, de la jurisdicción, en que hemos convocado a abogados, a representantes de la comunidad, en que nosotros hemos contado cómo se puede llegar a nosotros, los caminos de acceso a la justicia, para que los abogados sepan cómo presentar buenas demandas y para que la comunidad sepa cómo recurrir y qué caminos deben seguir para llegar a nosotros. Primera cosa. En segundo lugar, hemos hecho mucha actividad de difusión en los medios de comunicación, en universidades, a través de distintos convenios. En tercer lugar, ¿qué hemos hecho también? Participamos activamente y tenemos, para el acceso a las zonas aisladas, hemos desarrollado un sitio web, un website muy amigable para toda la comunidad, en que todos pueden ver el contenido de todos los procesos y todas nuestras sentencias, en que tenemos una red de Twitter, en que nosotros a través de nuestro Twitter damos a conocer en las redes sociales las distintas actividades que desarrollamos. Entonces, el Tribunal Ambiental no es una institución oscura, segura, sino que es una institución de libre acceso a la comunidad, en que incluso los abogados de las zonas más aisladas de nuestro territorio pueden tramitar integralmente por vía electrónica sus causas, sin tener la necesidad de viajar a Valdivia para hacer sus presentaciones y provocaciones, salvo aquellas audiencias orales. Pero incluso con las audiencias orales, que nosotros llamamos vistas de la causa, cuando la necesidad así lo amerita, por relevancia del caso, por la importancia para el país, o porque algunos de los representantes, algunos de los reclamantes, no tienen los medios para deslocarse a Valdivia y estar presentes como público en las audiencias, nuestro tribunal se ha deslocado a las cortes de apelaciones más cercanas al lugar donde el problema está ocurriendo, para que las comunidades puedan asistir como público a esas audiencias públicas en que sus representantes están haciendo las colocaciones orales y las alegaciones orales ante nosotros, en un intento de acercar a la comunidad y darle más empoderamiento a la ciudadanía en una problemática ambiental que nos incumbe a todos. Y un último detalle: esa actividad ha tenido el patrocinio del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país para difundir la jurisdicción ambiental especializada en toda nuestra jurisdicción. E para postular, o cidadão precisa ter um advogado ou pode postular pessoalmente? Necesita tener un abogado, pero evidentemente eso es por una garantía de protección a su propia presentación, para que esa presentación tenga un buen destino. E seja mais técnica. Exato. Nesse sentido, Dr. Edson, a gente percebe algo bem interessante, que é uma aproximação da justiça do cidadão.
a gente vê que esse movimento tem ocorrido no Brasil em algumas áreas, como a infância, a juventude, as varas de família, né, tem ido muito a eventos públicos. O senhor percebe que isso tem acontecido no Brasil também na área de meio ambiente, ou ainda existe esse distanciamento, essa falta de cidadania ambiental? Como é que o senhor vê isso no Brasil, na justiça brasileira? Essa é uma questão muito interessante e eu diria assim, muito atual, né? Mais atual do que nunca. Nós temos uma democracia nova, né? Nós estamos nos redemocratizando, construindo a cidadania, né, nos vários aspectos, e o que falta é o controle social, é a maior participação social. As audiências públicas no Brasil iniciaram, tem a sua gênese ligada às questões ambientais, sociais, ambientais, e nós temos uma diferença nítida com o ordenamento, com o modelo chileno de justiça ambiental, que é o papel do Ministério Público. Então, o Ministério Público vem exercendo um papel de alta relevância, e é um Ministério Público diferente de todas as outras partes, né, que eu conheço no mundo, de todos os outros Ministérios Públicos, e isso de certa forma ameniza este déficit de cidadania que ainda temos no Brasil, esse déficit de democracia, né, que ainda temos no Brasil, e o Ministério Público tem feito um papel, em algumas vezes, de uma ouvidoria. E um mediador, por muitas vezes, um mediador, né, a gente tem percebido. Entre os interesses, né, da sociedade. Temos um Ministério Público claramente advogado da sociedade no Brasil, na esfera administrativa, civil e penal. Mas o Ministério Público, eu diria que não é suficiente. É preciso avançar com mais participação social cidadã. Eu só quero recordar a ordem econômica, né, que nós construímos, está na Constituição brasileira, e cada estado tem a sua ordem econômica. E o sentido qual é? O sentido é harmonizar, equalizar os interesses econômicos, sociais e ambientais. E aí nós temos ainda uma clara dificuldade, com muita preponderância, eu diria, dos interesses econômicos sobre os interesses sociais e ambientais no Brasil. Eu vou agora, eu acho que nós partimos quase para o final do nosso debate, mas eu preciso fazer uma pergunta um pouco mais apimentada aos senhores, uma pergunta que pica. Sí, y nosotros nos tenemos libres de responderle o no. Sí, claro. Ministro, o que a gente percebe hoje mundialmente é que o direito ambiental, ele de certa forma, ele alterou visceralmente o direito de propriedade. Eu gostaria que o senhor também pudesse falar um pouco sobre essa questão. Nós percebemos que a leitura tradicional do direito, ela tem certa dificuldade para compreender determinados fenômenos que acontecem hoje com essa alteração do direito de propriedade em função de um direito maior, que seria o direito à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como é que esta leitura tem sido feita, principalmente pelos tribunais hoje no Chile, e como é que o senhor vê essa tendência no seu país? Bueno, tradicionalmente, o sea, evidentemente, más que tradicionalmente, podemos llegar a la conclusión que la irrupción del pensamiento ambiental en el mundo ha minado, ha socavado la teoría romana del dominio absoluto de las cosas, totalmente. Y ha permeado, ha intervenido primero en una etapa muy inicial el concepto de función social de la propiedad. El derecho ambiental, como un derecho humano de tercera generación, viene a complementar o a perfeccionar esta noción de que
las cosas están a servicio de la sociedad y que por lo tanto el dueño de las cosas, un dueño, un hombre que es dueño, el propietario, tiene que usarlas conforme a su naturaleza y conforme a la función social que ésta representa. Naturalmente, nosotros vemos evidentemente esto vinculado a lo que se conoce como cargas públicas, en que la propiedad empieza a soportar ciertas cargas al uso de este dominio, el cual, sin ser expropiatorio, puede ser limitado de manera que no sea arbitraria esta limitación. Le pongo un ejemplo muy claro, profesor. Yo soy un hacendado, o soy un dueño de una hacienda, de una finca, de una fazenda. Un proprietário rural. Soy un propietario rural de grandes extensiones de terreno. Y imagínense, yo debo ser claro, y voy a hablar del punto de vista de un ignorante de la legislación brasileña. Pero hagamos un ejemplo para abogados, algo simple. Imagínese que este propietario rural, que tiene muchas cabezas de ganado y que tiene muchas matas de floresta que él explota, toma noticia que una parte de su territorio ha sido declarado parque nacional y declarado reserva nacional. Es un ejemplo muy radical que ya voy a explicar cómo se matiza en la práctica. ¿Esa persona pierde su propiedad de ese terreno? No. Pero ese terreno que ha sido declarado bajo reserva, él lo puede seguir usando, pero para usarlo en ese terreno deberá cumplir con aquellos requisitos mínimos para obtener un licenciamiento para usarlo sin afectar las condiciones de ese sector. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que la función social, o como dijo profesor Benjamín, la función ambiental de la propiedad, nos lleva a pensar que la propiedad también está al servicio del ambiente. Y en virtud de esa función social y ambiental, está permitido para el Estado que esta propiedad privada pueda soportar algunas cargas públicas en beneficio de todos, sin que afecte la esencia del dominio y el uso de los beneficios de ello. Una situación similar ha ocurrido, por ejemplo, en el norte de Chile, donde en tiempos, en ocasiones, se crearon grandes parques nacionales, en su mayoría terreno estatal, sin saber que en su interior habían pequeñas porciones de terrenos privados ancestrales, o de gente que había fallecido y que las sucesiones no habían reclamado sobre él. Bueno, hoy en día hay sucesiones que han dicho, este es mi terreno, y hay distintas teorías que aún se debaten, que no está zanjado. Hay quienes dicen, al terreno particular no le es oponible la declaración de parque nacional, porque es un terreno privado. Y hay quienes sostienen, sí es oponible. Ellos no pierden la propiedad de su terreno, pero el uso de ellos está sujeto a las condiciones del plan de manejo, como cuando viene el ordenamiento territorial de las ciudades. El que usted tenga una vivienda y usted sea dueño de un predio, de una región, y esa región, por decreto municipal, impide que usted construya sobre cierta altura, ¿le está expropiando? No. En parte, pero con un fin mayor, que es el ordenamiento del territorio para dar un buen uso del mismo. Entonces, la función ambiental, la introducción de aspectos de medio ambiente, claro que afectan el derecho de propiedad, pero lo afectan por un fin superior.
Y ese fin superior es el que el Estado debe tener presente. Desafiador. Desafiador. Talvez dos pontos nevrálgicos hoje do nosso sistema. Es una discusión que no va a terminar ni en esta generación ni en la próxima generación. De minha parte, o que observo aqui é a falta do conhecimento, é o papel da universidade. Por quê? Porque nós passamos a enxergar uma contradição entre produzir e preservar que, na verdade, não deve existir. Nós temos que ter capacidade de superar estes dois extremos. E esses dois extremos entre produzir e preservar são extremos que alimentam movimentos que não constroem uma nova civilização, que não constroem a sustentabilidade consagrada no modelo de Estado de social-democracia, de livre iniciativa que temos no Brasil e no Chile, me parece. Então temos que caminhar, e me parece, com mais conhecimento, com mais técnica, com mais ciência, para superar esse aparente conflito entre produzir e preservar. Agora, é preciso reconhecer a insegurança jurídica que prejudica o desenvolvimento econômico. E isso também é nosso papel, nosso papel de universidade, nosso papel de justiça ambiental, fazer uma análise econômica do direito. É o que me parece uma grande lacuna no Brasil. Law and Economics. Exatamente, onde nós possamos equacionar melhor, não só usando a fiscalidade ambiental, não só usando a função extrafiscal dos tributos, por exemplo, para fazer justiça ambiental, de tal maneira a cobrar mais impostos de quem está contaminando, de quem exerce uma atividade de grande impacto e não investe nos sistemas, na tecnologia capaz de lhe dar uma produção mais limpa, e desonerar aqueles que estão investindo até para proteger a concorrência, porque por vezes a concorrência não é leal e não é justa entre quem investe, entre os empreendedores que investem, que procuram se regularizar, e aqueles que não investem. Então nós temos, a mim parece, que evoluir, respeitando o direito de propriedade, sim, mas ao mesmo tempo lembrando que ela tem uma função social, ambiental e econômica que deve ser harmonizada. Muy importante, porque las consecuencias en la sociedad de una decisión en uno o en otro sentido pueden iniciar caminos que pueden llegar fácilmente a puntos de no retorno. Eu vejo que nós temos que caminhar para uma quebra de paradigma. Nós temos que, como justiça, como universidade, como formadores de opinião, nós temos que realmente mostrar à sociedade que esse modelo atual que nós temos de uso assim indiscriminado do recurso natural é um modelo falido e que não tem beneficiado nem ao privado nem à sociedade. Então nós realmente temos que temos um papel fundamental, é mostrar à sociedade que nós temos que dar um passo adiante, que aquele modelo de desenvolvimento a qualquer custo, ele teve uma certa importância para o desenvolvimento do país, econômico do país, mas que é hoje insustentável. E cabe a nós, como técnicos, encontrarmos um novo modelo, que seja um modelo sustentável. Eu queria muito agradecer ao ministro Jorge Retamal por essa oportunidade, ao Dr. Edson Peters, nosso amigo procurador, e dizer que eu me sinto muito honrado de estar com vocês dois aqui nesse momento. Nós temos caminhado e labutado no direito florestal já há anos na América Latina, dentro da rede latino-americana de direito florestal, da qual nós somos precursores, e creio que um debate como esse enriquece muito o nosso curso de direito ambiental, e acho que temos que buscar realmente unir forças dentro da nossa América Latina para que a gente consiga realmente quebrar esse paradigma
dar um passo à frente e apresentar um novo modelo a uma sociedade que anseia tanto por uma nova visão para o uso sustentável do nosso planeta Terra. Dr. Jorge, se quiser dar últimas palavras, passo a vocês e daí encerro nosso debate. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui, vivendo esse momento, muito grato, e dizer que nós não, temos que superar realmente, estou consciente, temos que superar paradigmas, inclusive usando instrumentos econômicos, instrumentos de mercado para melhorar, para aperfeiçoar a aplicação da legislação ambiental no Brasil. Bueno, en mi caso agradecer a usted, profesor Paulo, una vez más congraciarme y agradecer la presencia, un poco a Dios, ¿por qué no?, de estar aquí reunidos todos con nuestros grandes amigos que hemos sido de tantos años atrás. Y simplemente decir que el mantener un camino o quebrar un paradigma o mejorar lo que hay o iniciar una nueva etapa de evolución del derecho ambiental es una tarea importante de la academia. La academia, la investigación, el análisis va a permitir buscar las mejores soluciones o incluso darse cuenta que lo existente puede ser bueno y solo mejorable. Cada sociedad va a poder determinar, conforme a su propia evolución, cuál es su mejor camino. Y siempre, en todos los países, hay un denominador común. La academia, la investigación, es uno de los pilares fundamentales. El desarrollo de ella en el derecho ambiental, por ejemplo, ha sido primordial para el mejoramiento de la organización. Y en ese sentido, agradezco y felicito la iniciativa de estos cursos. Y será hasta cuando Dios así lo diga. Agradezco a ustedes e agradezco a ustedes também e agradezco a Deus de estar aqui. Muito obrigado, ministro Jorge, muito obrigado, doutor Edson, e a você que está nos assistindo, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.